Um homem desconhecido chegou a tempo e resgatou Caramelo e seus filhotes abandonados. Foi quando a ventania que tomou conta da pequena cidade litorânea parecia anunciar algo fora do comum. As barracas da feira rangiam, o cheiro de milho assado se misturava à poeira levantada e, em meio à correria das pessoas tentando se abrigar, um cachorro caramelo lutava para manter seus filhotes protegidos da enxurrada que começava a invadir a rua. Quando tudo parecia prestes a sair do controle, um homem desconhecido surgiu correndo, sem pensar duas vezes, mergulhando na água turva para salvar a família canina. A cena chocou quem assistia da calçada, mas ninguém imaginava que aquele momento seria o início de uma jornada capaz de transformar toda a comunidade. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal. Isso ajuda a história a chegar a mais pessoas. Nos dias que se seguiram ao resgate, o homem e o cachorro passaram a carregar algo em comum, a sensação de não pertencer totalmente a lugar nenhum. Enquanto Caramelo tentava equilibrar sua coragem com o medo de confiar novamente nos humanos, o desconhecido buscava provas de que ainda era capaz de cuidar de alguém. E, pouco a pouco, cada gesto, cada olhada desconfiada dos vizinhos e cada mudança no clima da cidade fazia com que seus destinos se entrelaçassem ainda mais. Entre as festas juninas, as conversas na praça, o olhar atento da comunidade e a necessidade de encontrar um lar seguro para os filhotes, surgiriam desafios, alianças inesperadas e reviravoltas capazes de revelar a força escondida em laços construídos aos poucos. A cada passo, tanto o homem quanto o Caramelo descobririam que até as menores decisões podem alterar o rumo de toda uma cidade. A tarde começou comum, com o calor típico da cidade litorânea espalhando um aroma salgado pelas ruas e misturando-se ao cheiro doce do milho assado vindo das barracas já montadas para a feira noturna. Caramelo caminhava atento, farejando cada cheiro novo com a curiosidade que sempre o acompanhava. Seus filhotes, ainda pequenos, tropeçavam atrás dele tentando imitar seus passos, enquanto o vento balançava suas orelhinhas como bandeirolas infantis. A cidade se preparava para a festa junina que aconteceria dali a alguns dias. Pelos postes, fitas coloridas tremulavam, das janelas, senhoras costuravam tecidos floridos, na praça, o ensaio da quadrilha ecoava com passos ritmados. Para Caramelo, tudo aquilo era apenas parte de seu território cotidiano. Ele conhecia cada pedacinho daquele chão, cada cheiro do mercado, cada som da procissão que atravessava a rua principal. Mas, naquela tarde, algo diferente pairava no ar. O vento começou a soprar de forma inquieta. Primeiro leve, depois insistente. As folhas secas se ergueram em redemoinhos inesperados que rodopiavam entre as pedras portuguesas da calçada. Os vendedores da feira trocaram olhares de dúvida. Não era comum que o tempo mudasse tão rápido por ali. O céu, antes azul, começou a se fechar com nuvens densas carregando tons roxos e esverdeados que pareciam contrariar qualquer previsão anunciada na rádio local. Caramelo sentiu primeiro. Seu faro era capaz de perceber alterações que os humanos ainda ignoravam. Ele cheirou o ar, ergueu a cabeça e ficou imóvel por alguns segundos. Depois, correu até seus filhotes, reunindo-os com um empurrão leve do focinho. O vento carregava um aroma de terra molhada que ainda nem existia no chão, mas Caramelo sabia, algo forte estava por vir. O primeiro estrondo do trovão fez com que algumas senhoras fechassem suas janelas. As barracas rangiam enquanto os feirantes tentavam amarrar as lonas. Em poucos minutos, a rua virou uma espécie de corredor onde o vento soprava com violência crescente. Bandeirolas arrancaram-se dos cordões que cruzavam a praça e voaram como pequenos pássaros coloridos. Caramelo buscou abrigo embaixo de uma marquise antiga, mas os filhotes, assustados, se aproximaram demais da rua. O vento empurrou um deles contra o meio-fio, desequilibrando e quase arrastando para a enxurrada que começava a se formar com as primeiras gotas grossas de chuva. Caramelo correu, mas o vento o empurrava na direção contrária. Ele latia desesperado, tentando reunir seus pequenos, que se espalhavam assustados. As pessoas começaram a se refugiar onde podiam. A praça esvaziou. Um cheiro forte de poeira levantada dominou o ar, e o som da chuva batendo no chão ecoou como se dezenas de tambores tocassem ao mesmo tempo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Entre a cortina de vento e água, um homem surgiu correndo. Ele veio pela rua lateral, segurando o próprio casaco para não ser arrancado de seu corpo. Trazia o rosto parcialmente coberto pela poeira e pelos respingos de chuva. Ninguém conseguia vê-lo claramente, mas sua postura mostrava urgência, não urgência por abrigar-se, mas por alcançar o cachorro que lutava contra a ventania.
Caramelo continuava tentando reunir os filhotes, mas a enxurrada crescia depressa. O homem correu ainda mais rápido quando viu um dos pequenos escorregar para perto do bueiro. Em um impulso desesperado, ele se lançou para frente, praticamente mergulhando na água turva que se formava ao longo da rua. Sua mão agarrou o filhote no exato momento em que um fluxo mais forte de água poderia tê-lo arrastado para longe. O impacto da queda fez o homem escorregar, mas ele protegeu o filhote junto ao peito, levantando-se com dificuldade. O vento continuava forte, mas ele avançou, cambaleando, em direção a Caramelo. Os olhos do cão estavam arregalados, divididos entre a gratidão e o medo. Os outros filhotes choramingavam atrás dele. A chuva ficou tão intensa que o ar parecia uma cortina sólida. Mesmo assim, o desconhecido recolheu os filhotes um a um, ajeitando-os dentro do casaco, protegendo-os da água fria. Caramelo acompanhou cada movimento, e quando o homem se aproximou oferecendo abrigo sob a marquise, o cachorro hesitou, um segundo apenas, antes de aceitar. A marquise era estreita, mas foi suficiente para resguardar a família canina do pior da tempestade. O desconhecido estava ensopado, respirando com dificuldade, mas manteve os filhotes encostados em seu peito até que a chuva diminuísse. Caramelo permaneceu ao lado dele, tremendo não apenas de frio, mas do turbilhão emocional que percorria seu instinto. Ele não conhecia aquele homem. Não sabia de onde vinha. Mas sentia que havia algo diferente ali. Algo que ia além do gesto do resgate. Quando o vendaval finalmente perdeu força e o chão começou a secar aos poucos, algumas pessoas se aproximaram para ajudar. A feirante do milho trouxe um pano para envolver os filhotes. Um pescador idoso ofereceu uma sacola de lona para transportá-los com mais segurança. Todos queriam entender quem era aquele homem que chegará tão de repente e com tanta determinação. Mas ele não disse seu nome. Apenas assentiu, agradeceu com um gesto simples e voltou sua atenção para Caramelo, que não tirava os olhos dele. Ali, naquele instante silencioso após a tempestade, algo se formou entre os dois, não exatamente confiança, mas um fio, fino e frágil, que poderia se romper ou se fortalecer com o tempo. O cheiro da terra molhada subia do chão enquanto os moradores recolocavam as coisas no lugar. O vento já era apenas uma brisa. Caramelo caminhou em círculos, farejou suas crias, e depois olhou novamente para o homem. Ele parecia tão deslocado quanto o próprio cachorro naquele momento. E foi assim, em meio ao aroma do milho reaquecendo nas barracas e ao eco distante das ondas batendo nas pedras, que começou a história que mudaria o destino de Caramelo, de seus filhotes e daquele estranho que surgira do nada. Um resgate que parecia apenas um gesto de coragem seria, na verdade, o começo de algo muito maior. Algo que nem o cão, nem o homem, nem a cidade eram capazes de prever naquele primeiro encontro marcado pela força da natureza. Quando a tempestade finalmente passou, restou na pequena cidade litorânea um cheiro de maresia misturado à terra encharcada. Os moradores começaram a recolher as bandeirolas arrancadas, endireitar as barracas da feira e comentar sobre o vendaval inesperado. Mas, enquanto todos retomavam suas rotinas, o desconhecido caminhava silenciosamente com Caramelo ao lado e os filhotes protegidos na sacola de lona oferecida pelo pescador idoso. A chuva tinha deixado o chão escorregadio e as poças refletiam o céu ainda carregado. Cada passo revelava a sensação de que algo importante estava se movendo no destino de todos ali. A feirante do milho, mulher de sorriso caloroso e mãos marcadas pelo trabalho, aproximou-se do homem com delicadeza. Perguntou se ele tinha onde ficar. Ele apenas respondeu que cuidaria disso, mas o tom de voz denunciava incerteza. Caramelo observava tudo atento, ora olhando para os filhotes, ora para o homem, ora para a movimentação da rua. Seu instinto percebia tensão, mas também algo que se parecia com oportunidade. A notícia do resgate começou a circular rapidamente. Em poucos minutos, moradores surgiram com curiosidade, comentando sobre o homem que enfrentou a enxurrada sem pensar duas vezes. Alguns se mostravam desconfiados, perguntando quem ele era e de onde tinha vindo. Outros pareciam simplesmente admirados. A líder da associação de bairro foi uma das primeiras a se aproximar. Era uma mulher firme, acostumada a organizar eventos, coordenar mutirões e manter a ordem da comunidade. Ela convidou o desconhecido a comparecer no encontro da associação, alegando que precisavam discutir o uso de espaços comunitários após os estragos causados pelo temporal. Antes que ele pudesse responder, o pescador idoso sugeriu algo inesperado. Contou sobre um galpão abandonado próximo ao mercado de peixes, um lugar pouco usado há anos.
Disse que talvez pudesse servir como abrigo provisório para Caramelo e seus filhotes, já que o quintal onde costumavam se abrigar teria de ser usado para armazenar materiais da festa junina. A sugestão gerou murmúrios, pois o galpão era tema frequente de debates na cidade. Uns queriam transformá-lo em ponto de apoio turístico, outros em depósito da associação, outros simplesmente ignoravam sua existência. O homem desconhecido concordou em ao menos olhar o lugar. Caramelo seguiu de perto, atento aos passos daquele que agora carregava a responsabilidade de ampará-lo e amparar seus pequenos. O caminho até o galpão revelava a mudança do ambiente causada pela tempestade. Folhas presas em portas, lama acumulada nas calçadas, restos de tecidos coloridos enroscados em postes. Mas também revelava a maneira como as pessoas da cidade reagiam às dificuldades. Cada morador que passava ajudava outro a reerguer algo, recolocar uma tábua ou varrer a sujeira. Era um lugar onde a solidariedade parecia tão natural quanto o cheiro de peixe vindo do porto. Quando chegaram ao galpão, o desconhecido parou diante da porta de madeira antiga, que rangia como se não fosse aberta há meses. Ele apoiou a sacola com os filhotes no chão por um instante, respirou fundo e empurrou a porta com cuidado. O interior estava coberto de poeira, com teias nos cantos e caixas vazias espalhadas. Mas o espaço era amplo, com janelas altas que deixavam a luz entrar suavemente. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao ar fresco que vinha das frestas. Caramelo entrou primeiro, farejando cada canto. Seus filhotes começaram a se mexer na sacola, ansiosos para se acomodar. O homem analisou o espaço. Parecia possível transformá-lo em algo útil, mas exigiria esforço. Teriam de limpar, arrumar, organizar. Ainda assim, havia ali mais potencial do que em qualquer outro lugar disponível. Ele perguntou ao pescador se teriam permissão para usar o galpão. O idoso respondeu que a decisão precisaria passar pela associação, mas que o encontro marcado para o dia seguinte resolveria essa questão. Caramelo observou a troca de olhares entre os dois como se entendesse que aquele era um momento importante. O sol começava a reaparecer, iluminando as partículas de poeira suspensas no ar. O desconhecido improvisou um pequeno ninho de tecidos para os filhotes num canto seco do galpão. Caramelo deitou-se ao lado deles, exausto após as emoções do dia, mas mantendo a atenção no homem. Havia uma energia silenciosa entre os dois, uma espécie de pacto não declarado. O homem, ainda sem revelar seu nome, agia com delicadeza, ajeitando a sacola, conferindo os filhotes e observando o Caramelo com um olhar que misturava cansaço e responsabilidade. Enquanto organizavam o espaço improvisado, a professora aposentada da cidade chegou, trazendo um pote de ração e um caderno antigo. Disse que gostaria de registrar o progresso da família canina para seu projeto comunitário, já que estudava o comportamento dos animais de rua do bairro. Sua motivação era clara. Ela se sentia rejuvenescida ao ter uma tarefa que a conectava novamente à rotina da cidade. O homem aceitou sua ajuda, mesmo sem se comprometer verbalmente com nada além de cuidar dos filhotes. A tarde avançou lentamente. Caramelo sentiu o chão ainda frio sob suas patas, mas o ambiente se tornava cada vez mais acolhedor. O desconhecido limpou o galpão com o que tinha à mão, um velho pano, um balde e água trazida pelo pescador. A cada gesto, revelava-se uma determinação que contrastava com sua aparência cansada. Ele trabalhava em silêncio, mas com propósito. Caramelo observava, tentando entender aquele humano que não exigia nada em troca. Quando o galpão ficou minimamente confortável, a líder da associação apareceu para verificar o estado do local. Ela olhou em volta com rigor, analisando cada detalhe como se fizesse cálculos internos. Disse que o uso do galpão seria tema de votação na reunião. O olhar dela percorreu o desconhecido e depois se fixou em Caramelo, que estava ao lado dos filhotes. Algo no silêncio atento do cão pareceu suavizar a postura rígida da líder, que concluiu que priorizar o bem-estar dos animais seria bem visto pela comunidade. No fim da tarde, a feira voltou a funcionar. As vozes animadas dos moradores ecoavam ao longe, misturadas ao cheiro de pamonha e ao som do sanfoneiro que ensaiava para o arraial. A cidade recuperava sua cor, e Caramelo sentia que o mundo ao redor voltava ao normal. Mas dentro de si, algo novo estava surgindo. Ele tinha encontrado um lugar seguro para seus filhotes, ainda que provisoriamente. E tinha encontrado um humano que não o tratava como estorvo, mas como alguém digno de cuidado. O homem desconhecido sentou-se no chão do galpão, encostando-se em uma parede, respirando como alguém que carregava mais do que o cansaço físico daquela tempestade. Caramelo aproximou-se devagar, deitou-se ao lado dele e descansou a cabeça próxima ao seu joelho. A resposta do homem foi mínima,
apenas um afago hesitante, mas suficiente para estabelecer algo além de um acordo temporário. Era como se o cão dissesse que estava disposto a tentar confiar, mesmo que parte de seu instinto ainda o alertasse para ter cautela. Os filhotes dormiam, aconchegados em seus tecidos. A luz que entrava pelas janelas projetava sombras longas no chão, desenhando formas que lembravam ondas, galhos e caminhos. O silêncio do galpão oferecia uma tranquilidade que contrastava com o caos que havia tomado a cidade horas antes. O pescador idoso prometeu retornar no dia seguinte para ajudar com mais materiais. A professora aposentada avisou que traria uma caixa para organizar os pertences dos cães. A feirante disse que deixaria sobras mais tarde. Era como se a comunidade inteira estivesse se movendo ao redor daquela pequena família canina e do homem que surgira sem aviso. Caramelo fechou os olhos lentamente, mas manteve os ouvidos atentos ao menor ruído. Ele sabia que precisava estar alerta para proteger seus pequenos. Porém, naquela noite marcada pelo cheiro de madeira antiga e maresia distante, ele sentiu algo que há muito tempo não sentia: a sensação de que talvez o dia seguinte pudesse trazer algo bom. O homem desconhecido, por sua vez, olhava os filhotes dormindo e parecia perceber que, pela primeira vez em muito tempo, tinha encontrado um propósito que não dependia de seu passado, mas de seu esforço presente. Ele ajeitou o casaco sobre si, com um suspiro lento, deixou que seus olhos se fechassem por um instante. A cidade se acomodava novamente em sua rotina, mas algo profundo havia começado a mudar no interior daquele galpão esquecido. Uma mudança que não vinha com estrondo, como vendaval, mas com silêncio, cuidado e pequenas decisões. O sol nasceu tímido no dia seguinte, deixando a cidade envolta em um brilho dourado que refletia nas poças de água espalhadas pelas ruas. As primeiras brisas da manhã carregavam o cheiro da maresia misturado ao aroma de café fresco vindo das casas que se abriam lentamente para um novo dia. Dentro do galpão, Caramelo despertou antes mesmo que os primeiros sons da cidade surgissem. Ele se levantou com cuidado para não acordar os filhotes e percorreu o espaço com passos cautelosos, farejando e certificando-se de que tudo estava em ordem. A porta de madeira do galpão ainda rangia, mas o interior já parecia menos árido do que na tarde anterior. O desconhecido havia retirado as caixas quebradas, organizado os panos improvisados que serviam de cama para os filhotes e deixado o chão levemente limpo. Caramelo observou o homem dormindo encostado na parede, o casaco servindo de travesseiro, o rosto ainda marcado pelo cansaço. O cachorro aproximou-se e tocou levemente o braço dele com o focinho. O desconhecido abriu os olhos devagar, como alguém que dormira pela primeira vez em noites. A primeira luz do dia atravessava janelas altas em feixes diagonais, desenhando linhas no chão que pareciam dividir o espaço em pequenos pedaços de esperança. O homem levantou-se devagar, espreguiçando-se enquanto observava Caramelo, que o encarava com aquela mistura de cautela e confiança crescente. Ele sorriu discretamente, como se aquela simples presença canina fosse um lembrete de que o dia teria propósito. Os filhotes despertaram logo depois, emitindo pequenos choros enquanto se agitavam nos panos. O homem improvisou um recipiente com uma tigela velha, enchendo-o de água fresca. A professora aposentada chegou em seguida, trazendo uma caixa de madeira decorada com flores pintadas à mão. Ela havia decidido usá-la como organizador para guardar ração, panos e o caderno onde registrava seus estudos sobre a família canina. Sua chegada trouxe ao ambiente uma sensação de cuidado que acalmou até mesmo o vento matinal, que parecia mais suave naquele dia. O pescador apareceu logo depois, carregando uma vassoura antiga e algumas ferramentas. Ele disse que, se o galpão fosse ser usado pela comunidade, precisava ficar em condições minimamente dignas. O homem desconhecido agradeceu com um aceno, e Caramelo observava cada interação como se estivesse aprendendo, aos poucos, quem eram as pessoas que agora o rodeavam. Era o dia da reunião da associação de bairro. A líder da associação havia convocado todos para discutir o destino do galpão após a tempestade, e especialmente, para decidir se o espaço poderia ser usado para abrigar Caramelo e seus filhotes enquanto a cidade se reorganizava. A decisão não seria simples, pois havia moradores que queriam transformar o local em depósito para a festa junina, enquanto outros acreditavam que era melhor deixá-lo fechado até que um projeto melhor surgisse. A notícia da reunião se espalhou, e muitas pessoas decidiram comparecer, movidas pela curiosidade sobre o desconhecido que arriscara a vida para salvar os filhotes. Há tempos a cidade não recebia alguém novo, ainda mais alguém que chegasse de maneira tão abrupta e heroica. As conversas na feira, nas calçadas e nas esquinas giravam em torno dele. Alguns achavam admirável seu gesto, outros desconfiavam de suas intenções.
Havia algo nele que despertava perguntas, mas o silêncio dele em relação ao próprio passado apenas alimentava mais especulações. O homem, sabendo da importância da reunião, decidiu fazer o possível para que o galpão parecesse organizado. Junto ao pescador, varreu o chão, retirou pedaços de madeira solta e arrumou as caixas vazias em um canto. A professora aposentada montou um pequeno espaço com os itens dos filhotes, usando panos limpos e uma manta que trouxera de casa. Caramelo observava tudo com interesse, ora cheirando algo novo, ora deitando ao lado dos filhotes para tranquilizá-los. A manhã avançou, e Caramelo sentiu que o ambiente ao redor mudava de forma sutil. As pessoas passavam pela frente do galpão e olhavam para dentro. Algumas sorriram ao ver os filhotes. Outras franziram a testa ao ver o desconhecido. Mas ninguém ficava indiferente. A presença da família canina atraía olhares carinhosos, especialmente de senhoras que lembravam de seus próprios animais de estimação que haviam cuidado no passado. Quando chegou o horário da reunião, a praça ficou movimentada. O vento trazia o cheiro de pão fresco e o som distante das ondas batendo contra as pedras da praia. A associação de bairro se reunia numa sala ao lado da igreja, um lugar de paredes brancas e quadros antigos mostrando fotos de festas passadas, campeonatos de pesca e mutirões de limpeza. Havia cadeiras de madeira gastas dispostas em círculo, e cada morador que entrava cumprimentava os outros com acenos e apertos de mão. O homem desconhecido chegou acompanhado do pescador e da professora, enquanto Caramelo ficou do lado de fora com os filhotes, aguardando. O cachorro caminhou até a porta, espiou para dentro, mas manteve-se sentado no corredor, atento a cada som. Ele sabia que algo importante estava em discussão, mesmo que não entendesse completamente o que significava. A líder da associação abriu a reunião explicando os danos que a tempestade causará à cidade. Depois, apresentou a questão principal, o uso do galpão. Ela falou sobre a necessidade de reorganizar os materiais da festa junina, mas também destacou o resgate feito pelo homem desconhecido e o fato de que a família canina precisava de um lugar seguro para ficar. Alguns moradores argumentaram que o galpão estava há anos abandonado e que não fazia sentido deixá-lo inutilizado quando poderia cumprir um papel comunitário. Outros, porém, temiam que permitir o uso do espaço pelos cães pudesse atrapalhar a organização da festa ou criar conflitos no futuro. Uma senhora mais velha questionou quem garantiria a manutenção do galpão se ele passasse a ser usado como abrigo. Outra moradora sugeriu criar um cronograma de limpeza. A discussão se estendeu, com vozes sobrepondo-se, opiniões divergentes e olhares intensos. O homem desconhecido permaneceu em silêncio grande parte do tempo, observando atentamente, como se absorvesse cada palavra antes de formar sua própria opinião. Quando finalmente pediu a palavra, o ambiente ficou em expectativa. Ele se levantou e falou com voz calma, explicando que não buscava nenhum benefício além de oferecer um lugar seguro para Caramelo e seus filhotes. Disse que estava disposto a ajudar na limpeza e manutenção do galpão enquanto estivesse na cidade, e que não pretendia interferir nas atividades da comunidade. Suas palavras foram simples, mas carregavam sinceridade. A sala silenciou por alguns instantes. A líder da associação olhou para os outros membros, que trocaram expressões contemplativas. A professora aposentada acrescentou que o projeto dela poderia se tornar parte do calendário comunitário, registrando o comportamento dos animais e envolvendo outras pessoas na tarefa. O pescador, com sua voz firme, disse que a comunidade sempre cuidara dos seus e que, se um homem desconhecido tinha sido capaz de arriscar tanto por um animal, então talvez merecesse também uma chance de ser acolhido. Após mais alguns minutos de debate, a decisão foi enfim tomada. O galpão seria usado como abrigo provisório para Caramelo e seus filhotes, com o homem desconhecido responsável pela manutenção do local e com a ajuda voluntária dos moradores que desejassem colaborar. A notícia trouxe um misto de alívio e alegria para os presentes. Do lado de fora, Caramelo ouviu um burburinho de vozes e levantou-se de imediato. Quando o homem saiu da sala, o cachorro correu até ele, abanando o rabo de forma contida, quase tímida. O homem se agachou e tocou a cabeça de Caramelo com um gesto que, para um observador atento, revelava algo mais profundo do que um simples agradecimento. Era como se ambos reconhecessem que, a partir daquele momento, caminhariam juntos por um trecho do caminho. Com a decisão tomada, a cidade começou a se organizar para transformar o galpão em algo mais acolhedor. A feirante trouxe tecidos coloridos para cobrir o chão. O pescador prometeu consertar as janelas. A professora aposentada já fazia anotações no caderno enquanto observava o comportamento dos filhotes.
Crianças apareceram com potes de água e pequenos brinquedos improvisados para os cães. A líder da associação visitou o local à tarde, certificando-se de que tudo estava de acordo com o combinado. Caramelo observava tudo, atento e curioso. Ele percebia que as pessoas se aproximavam dele com mais confiança do que antes. Algumas acariciavam suas orelhas, outras falavam com ele como se pudessem entender seus pensamentos. E, embora ainda mantivesse certa cautela, ele deixava que aquela tensão o aquecesse. Era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. O galpão transformou-se gradualmente em um espaço vivo, cheio de sinais de presença humana e animal. O cheiro de madeira úmida deu lugar ao aroma de panos limpos e flores colocadas em garrafas reutilizadas. O sol da tarde atravessava janelas recém-limpas, criando faixas de luz que iluminavam os filhotes brincando e Caramelo observando o mundo com seus olhos atentos e expressivos. À noite, quando a cidade se recolheu e o som das ondas substituiu o burburinho das vozes, o homem desconhecido sentou-se no chão do galpão e deixou que o silêncio o envolvesse. Caramelo aproximou-se e deitou-se ao seu lado, como fizera no dia anterior. O homem passou a mão pelos pelos dele, sentindo a textura áspera, mas aconchegante. Os filhotes dormiam tranquilos. O galpão, antes esquecido e silencioso, agora respirava junto com todos que o preencheram de propósito e cuidado. A manhã seguinte chegou com uma luminosidade suave, como se o sol estivesse tentando, aos poucos, devolver leveza à cidade após a tempestade. O galpão, que até pouco tempo atrás era apenas um depósito esquecido, agora se encontrava cheio de vida. O cheiro de madeira antiga ainda persistia, mas já se misturava com o aroma dos panos limpos, da ração recém-aberta e da brisa salgada que entrava pelas janelas. Os filhotes, mais animados do que nunca, exploravam cada canto com passinhos tropeçantes. Caramelo os observava com atenção, mantendo-se perto, como se pudesse prever qualquer risco antes que acontecesse. O homem desconhecido acordou antes do sol se tornar forte. Ele se levantou devagar, sentindo o corpo um pouco rígido pelo chão duro onde dormira, mas com uma determinação renovada. Caramelo se aproximou para cheirá-lo, certificando-se de que tudo estava bem. O homem sorriu com aquele gesto silencioso do cão, como se reconhecesse ali a primeira fagulha de confiança que tentava construir. O dia seria cheio. A decisão da associação de permitir o uso do galpão havia contagiado a cidade com uma energia diferente. Muitas pessoas se ofereceram para ajudar a transformar o local em um espaço acolhedor. Mesmo assim, ainda existiam opiniões contrárias, cochichos e algumas resistências silenciosas. O desconhecido sabia que, para alguns, sua presença era motivo de desconfiança. Mas ele também percebia que cada gesto seu precisava ser cuidadoso, medido, para que ninguém pensasse que estava tentando impor algo. Logo pela manhã, a feirante apareceu trazendo uma panela de mingau. Ela colocava sempre um pouco de lado para animais necessitados, e naquele dia decidiu entregar parte para Caramelo e seus filhotes. O cheiro quente e adocicado inundou o galpão, fazendo os filhotes acordarem animados. A feirante se sentou e observou os pequenos comerem, emocionada de forma discreta. Ela comentou que, desde que seu marido havia viajado para cuidar de parentes doentes, sentia falta de companhia. A presença da família canina fazia com que seus dias parecessem menos silenciosos. Enquanto isso, o pescador idoso chegava com ferramentas para reforçar as janelas. Seu passo era lento, mas firme. Ele martelava as madeiras com precisão, cada golpe ecoando como uma batida compassada que trazia conforto ao ambiente. Contou ao homem e à professora histórias antigas de quando o galpão era usado para guardar redes e barcos pequenos durante períodos de ventania forte. Havia nostalgia em suas palavras, mas também satisfação ao ver o espaço ganhar nova utilidade. A professora aposentada trouxe mais folhas de papel e decidiu começar um diário completo da rotina de Caramelo e dos filhotes. Anotava tudo: horários, comportamentos, interações com os moradores. Ela dizia que aquele projeto a fazia sentir parte da vida ativa do bairro novamente. Ao observar Caramelo cuidar dos filhotes, seus olhos brilhavam com admiração. Comentou que nunca vira um cachorro tão atento e dedicado. Caramelo absorvia todas aquelas presenças. Ele observava o homem, a feirante, o pescador, a professora, e percebiam que cada um trazia algo diferente. Mesmo assim, dentro dele ainda existiam sombras de desconfiança. Ele já viverá situações difíceis na rua. Sabia que carinho podia desaparecer. Sabia que ajuda às vezes era passageira. Mas algo naquele ambiente parecia plantar nele uma semente de esperança.
Em meio a toda aquela movimentação, surgiu o primeiro grande obstáculo desde a decisão da associação. A líder do grupo comunitário apareceu para informar que as construções da festa junina começariam no dia seguinte. O espaço precisava armazenar parte da madeira e das estruturas metálicas usadas nas barracas maiores. Ela se mostrava preocupada com o fato de o galpão não poder mais cumprir sua função de depósito. Embora tivesse votado a favor do uso do galpão pelos cães, sabia que alguns membros da comunidade já começavam a questionar sua escolha. O homem desconhecido ouviu com atenção. Caramelo percebeu a tensão e permaneceu ao lado dos filhotes, mas atento ao movimento. O homem pediu que a líder explicasse as necessidades da festa. Ela explicou tudo: o volume das caixas, a quantidade de madeira, o cronograma da festa, a necessidade de espaço. Falou também da importância cultural da festa junina para a cidade, lembrando que era a celebração mais esperada do ano. Era o momento em que os moradores se reuniam, comiam, dançavam e perpetuavam tradições. A festa era mais do que entretenimento, era identidade. Ao ouvir isso, o homem compreendeu a gravidade da situação. Ele sabia que não poderia simplesmente exigir o espaço para si e para os filhotes. Por isso, decidiu propor uma solução. Sugeriu reorganizar o galpão para que uma parte dele pudesse ser usada como depósito. Disse que queria colaborar, não atrapalhar. Garantiu que encontraria uma forma de manter Caramelo e os filhotes em segurança mesmo dividindo o espaço. Sua postura tranquila surpreendeu a líder, que talvez esperasse resistência. A professora e o pescador também se dispuseram a ajudar. Ao final, decidiram que reformariam uma parte da lateral do galpão para servir exclusivamente de abrigo para os cães. As ferramentas e materiais seriam armazenados do outro lado. A líder da associação concordou, embora tenha frisado que dependeria da colaboração de todos para funcionar. A tarde já havia chegado quando começaram os preparativos para a divisão do galpão. A feirante trouxe pedaços de tecido para improvisar uma cortina entre os dois lados. O pescador mediu o espaço, arrastando caixas com determinação. A professora anotava cada detalhe. O homem desconhecido trabalhava em silêncio, movendo tábuas, organizando cestos, limpando o chão. Em cada movimento, ele parecia carregar um peso que não compartilhava com ninguém, mas ao mesmo tempo demonstrava uma força interna que inspirava os outros. Durante o trabalho, surgiu o segundo obstáculo do dia. Um casal, dono de uma das barracas tradicionais da cidade, aproximou-se com expressão desconfiada. Eles questionaram o uso do galpão para animais, dizendo que a presença dos cães poderia atrair pulgas ou causar transtornos. Fizeram comentários tensos e acusaram a associação de se preocupar demais com animais e de menos com as necessidades dos trabalhadores da festa. Caramelo, que estava perto dos filhotes, ergueu as orelhas ao ouvir o tom agressivo. Ele não entendeu as palavras, mas entendeu a hostilidade. Os filhotes se encolheram. O homem desconhecido ficou imóvel por alguns instantes antes de responder com calma. Disse que todos estavam trabalhando juntos para que o galpão servisse a múltiplos propósitos. Garantiu que manteria o espaço dos cães limpo e organizado. A professora apoiou sua fala, explicando que monitoraria tudo de perto. O pescador disse que ele mesmo ajudaria a higienizar o local sempre que fosse preciso. Embora não totalmente satisfeitos, o casal recuou. Mas o clima de tensão pairou no ar por longos minutos, como se qualquer faísca pudesse reacender o conflito. Caramelo aproximou-se do homem e tocou sua mão com o focinho, como se tentasse confortá-lo ou dividir com ele o peso daquela situação. Apesar dos desafios, o grupo continuou trabalhando. O sol começou a descer lentamente no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. A cidade parecia respirar com mais suavidade. O galpão, agora parcialmente dividido, tinha um canto acolhedor para os cães, com panos limpos, cestos arrumados e um espaço claro e ventilado. A outra parte servia para armazenar materiais da festa, sem interferir na área dos animais. Durante a noite, a praça se iluminou com lâmpadas amarelas. O som distante da sanfona ecoou pelas ruas, lembrando a todos que a festa se aproximava. A cidade começava a recobrar seu ritmo alegre. Dentro do galpão, o homem preparou comida para os filhotes enquanto Caramelo se deitava ao lado, observando seus pequenos com um olhar atento. Quando o silêncio finalmente dominou a noite, o homem sentou-se e apoiou as costas na parede. Caramelo aproximou-se e deitou ao seu lado, como se aquilo já fosse um hábito natural. O homem passou a mão no cão e respirou fundo. Ele parecia pensar, refletir,
absorver o peso do dia e ao mesmo tempo sentir uma estranha paz naquele espaço improvisado, mas cheio de vida. Os filhotes adormeceram encostados uns nos outros. O galpão, agora transformado em lar, respirava com tranquilidade. Do lado de fora, as estrelas surgiam devagar, refletindo nas poças que ainda restavam da tempestade. E ali, naquela calma da noite, mesmo com tantos desafios enfrentados, a sensação de que algo maior estava em construção se fortalecia. A família canina encontrara abrigo. E o homem desconhecido encontrara um propósito. O sol ainda não havia rompido totalmente o horizonte quando Caramelo abriu os olhos. O galpão permanecia silencioso, iluminado apenas por uma claridade fraca que atravessava as frestas das janelas. O homem desconhecido dormia encostado à parede, respirando de maneira profunda, enquanto os filhotes repousavam amontoados sobre os panos. Caramelo levantou-se devagar, espreguiçando-se e sacudindo o corpo, fazendo com que a poeira leve que ainda insistia no chão se movesse ao redor de suas patas. A manhã começava e, com ela, mais uma série de tarefas aguardava a todos. A festa junina se aproximava e a cidade havia entrado em um ritmo acelerado. O galpão agora dividia-se entre o depósito organizado e o espaço para a família canina, mas o movimento de gente entrando e saindo durante o dia deixava Caramelo inquieto. Ele estava aprendendo a dividir seu território, mas ainda precisava ter certeza de que os filhotes estavam seguros. Antes que o homem despertasse, Caramelo caminhou até a porta e observou a rua. O vento leve da manhã bagunçava suas orelhas e trazia o cheiro úmido de folhas, terra e maresia. Esse cheiro sempre o atraiu. Ele percebia no ar informações que os humanos não captavam, como o rastro de um animal que havia passado horas antes, a presença de chuva distante ou o odor mais intenso de plantas machucadas na mata próxima. Sentindo que precisava esticar as pernas, Caramelo deu alguns passos para fora do galpão. Ele sempre retornava rapidamente, pois os filhotes dependiam de sua vigilância constante. Mas aquela manhã trazia algo diferente. Um cheiro novo, curioso, vindo da direção da mata. Ele ergueu a cabeça e farejou com mais força, tentando identificar do que se tratava. Era um cheiro fresco, de água limpa, misturado ao perfume de plantas que raramente encontrava na cidade. Algo dentro dele o chamou. Talvez fosse seu instinto de explorar, talvez fosse alguma memória distante. De qualquer forma, aquilo o atraiu. O homem desconhecido despertou pouco depois, notando a ausência momentânea de Caramelo. Olhou para os filhotes, ainda dormindo, e sentiu um aperto no peito. O cachorro voltava alguns segundos depois, mas naquele instante sua ausência despertou uma inquietação que ele não conseguia explicar. Assim que Caramelo reapareceu na porta, o homem suspirou aliviado. O cão aproximou-se dele como se dissesse que estava tudo sob controle. Logo a professora aposentada chegou com seu caderno e alguns pacotes de ração doados pela comunidade. O pescador veio atrás, trazendo pedaços de madeira para consertar uma das janelas. A feirante apareceu pouco depois, com um saco de retalhos coloridos que pretendia transformar em pequenas mantas. A presença deles tornava o galpão um lugar movimentado, agradável e cheio de promessas. No entanto, algo prendia a atenção de Caramelo. Ele estava inquieto desde o cheiro sentido ao amanhecer. E essa inquietação aumentou quando percebeu que um dos filhotes parecia mais fraco do que o normal. A professora notou também e comentou sobre a possibilidade de alguma alergia causada pela poeira do galpão ou... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Pelo ar ainda úmido da tempestade. O homem se aproximou para analisar a situação com calma. Caramelo, sentindo a vulnerabilidade do filhote, começou a andar de um lado para o outro, inquieto. O pescador sugeriu buscar água fresca em uma das bicas da cidade, mas Caramelo parecia indicar algo mais. Ele caminhava até a porta, olhava para o homem, caminhava de volta até os filhotes e repetia o movimento. A professora observava atentamente, anotando no caderno aquele comportamento, como se reconhecesse no cão um objetivo claro, uma intenção. O homem finalmente compreendeu que Caramelo queria levá-lo a algum lugar. Pediu que a professora ficasse com os filhotes e saiu com o cão, seguindo seu ritmo. O pescador acompanhou por alguns metros, mas decidiu voltar ao galpão para não deixar a professora sozinha. A manhã avançava enquanto Caramelo guiava o homem por ruas estreitas, becos e, por fim, até a entrada da mata que ficava a poucos minutos do centro da cidade.
Era um caminho raramente usado pelos moradores. A mata ali possuía uma trilha pouco marcada, com folhas largas cobrindo boa parte do chão e galhos baixos que obrigavam qualquer pessoa a caminhar com cuidado. O homem observou tudo com atenção, percebendo que Caramelo parecia muito à vontade naquele ambiente, como se já tivesse passado por ali antes ou como se estivesse simplesmente seguindo seu instinto mais puro. A trilha se estreitava, e o cheiro de verde se intensificava. O canto dos pássaros ecoava entre as árvores, acompanhado pelo som suave da brisa movendo as folhas. A luz filtrava-se através das copas, criando manchas dançantes no chão. Caramelo seguia à frente, farejando e confirmando o caminho. O homem o acompanhava com passos firmes, embora tivesse de desviar de raízes e galhos caídos. Depois de alguns minutos caminhando, Caramelo parou de repente. Suas orelhas se ergueram, o focinho apontou para frente e ele deu alguns passos cuidadosos. Ao seguir o cão, o homem viu algo que não esperava, uma nascente de água cristalina correndo entre pedras cobertas de musgo. A água formava um pequeno poço natural, tão limpo que era possível ver o fundo coberto de areia clara e pequenas pedras arredondadas. O som da água era suave, quase hipnótico. Caramelo caminhou até a beira da nascente e bebeu com calma. O homem se aproximou, ajoelhou-se e tocou a água, sentindo sua pureza. Era muito mais fresca do que a água das bicas da cidade, e parecia ideal para ajudar o filhote debilitado. Ele encheu o recipiente que havia levado, observando Caramelo beber novamente, como se certificasse de que aquela água era realmente segura. Era evidente que o cão sabia exatamente o que estava fazendo. A descoberta da nascente se tornaria um ponto importante na rotina da família canina. O homem percebeu que ali estava um recurso valioso, não apenas pela água em si, mas porque Caramelo havia tomado a decisão de mostrar o caminho naquele momento, indicando que compreendia as necessidades dos filhotes de maneira profunda. Quando voltaram ao galpão, a professora e o pescador já estavam preocupados com a demora. Ao ver o recipiente cheio de água cristalina, a professora ficou impressionada. O homem explicou a origem da água e comentou que fora Caramelo quem encontrara o caminho. A professora notou tudo com entusiasmo, como se aquela demonstração de inteligência instintiva fosse algo fascinante. O pescador, por sua vez, disse que já ouvirá histórias antigas sobre aquela nascente, mas acreditava que tivesse secado com o tempo. O filhote debilitado bebeu a água com avidez. A feirante, ao chegar mais tarde, trouxe algumas ervas naturais que aprendeu a usar com seus avós, misturadas em pequenas quantidades para acalmar o estômago do filhote. A professora avaliou com cuidado e permitiu o uso das ervas, registrando tudo. Aos poucos, o filhote começou a apresentar sinais de melhora. A tarde se transformou em uma sequência de conversas animadas, visitas, pequenas ofertas de ajuda e observações sobre Caramelo. A história do caminho oculto na mata começou a se espalhar, fazendo com que alguns moradores comentassem sobre como o cão parecia ter um destino especial. Mesmo os mais desconfiados começavam a reconsiderar suas opiniões ao ver a dedicação do homem e de Caramelo. Mesmo assim, novos obstáculos surgiram. Uma senhora da cidade, conhecida por ser rigorosa com higiene, apareceu no galpão reclamando que o cheiro dos cães poderia atrair insetos. Ela exigiu que a associação reconsiderasse o uso do espaço. A líder da associação foi chamada e explicou pacientemente as medidas de limpeza que estavam sendo tomadas. O homem se comprometeu a reforçar a organização diária do espaço, e o pescador prometeu providenciar telas para janelas. A senhora terminou por aceitar, mas com expressão desconfiada. A noite já se aproximava quando o galpão finalmente ficou em silêncio. O homem sentou-se ao lado dos filhotes, observando-os dormir. Caramelo deitou-se perto dele, calmamente. O ambiente tinha um clima de paz, apesar dos desafios enfrentados ao longo do dia. O aroma das ervas da feirante misturava-se ao cheiro suave da noite. O som distante das ondas preenchia o espaço com uma serenidade que parecia acalmar até as tensões do homem. Ele olhou para Caramelo e percebeu que algo dentro dele começava a despertar com mais força. A sensação de pertencer a algum lugar, de ter um papel claro, de fazer diferença. Caramelo, por sua vez, sentia que aquele humano estava aprendendo a caminhar ao seu lado, não como dono, mas como companheiro. A noite avançou e o galpão, agora mais organizado e cheio de vida, dava a impressão de que um novo ciclo estava apenas começando. A descoberta da nascente se tornaria um símbolo para todos, de perseverança, de instinto, de união. E naquele silêncio que envolvia homem, cão e filhotes,
Havia uma certeza silenciosa de que o caminho entre eles estava apenas se fortalecendo. O dia amanheceu com um calor diferente, mais intenso que nos dias anteriores. A luz batia no telhado do galpão e criava um brilho quase dourado nas frestas. Caramelo acordou antes de todos, como sempre. Ele caminhou entre os filhotes, checando um por um, farejando, encostando o focinho delicadamente para certificar-se de que todos estavam bem. O filhote que havia estado fraco já apresentava sinais claros de recuperação. Seus olhos estavam mais abertos, suas patinhas se moviam com mais força e ele até tentava brincar com os irmãos. O homem desconhecido despertou pouco depois e observou a cena com um sorriso discreto. Ele percebia que, apesar de todos os desafios, o ambiente estava se transformando em algo acolhedor e cheio de vida. A professora chegou com seu caderno sempre presente, anotando cada progresso. O pescador trouxe água da fonte que havia sido descoberta. A feirante trouxe retalhos coloridos que transformou em pequenas caminhas artesanais. A líder da associação passou rapidamente para verificar se tudo estava funcionando bem, embora ainda um pouco tensa, demonstrou estar satisfeita. No entanto, aquele seria um dos dias mais turbulentos desde o resgate. Logo no início da manhã, a cidade recebeu a visita de 3 estrangeiros, viajantes que circulavam de carro por regiões litorâneas. Eles estavam documentando tradições culturais do interior do país e haviam sido informados, por moradores curiosos, de que no galpão da cidade havia uma história singular envolvendo um cão caramelo e seus filhotes. A presença de forasteiros sempre despertava sentimentos mistos na comunidade. Algumas pessoas os recebiam com entusiasmo, outras, com cautela. Quando os 3 chegaram ao galpão, o homem desconhecido se levantou imediatamente. Ele sabia que cada visita exigiria cuidado, pois nem todas eram bem-intencionadas, ainda que não houvesse qualquer crime na situação. Caramelo, ao notar os visitantes, posicionou-se em frente aos filhotes, erguendo as orelhas, atento. Ele não rosnava nem avançava, mas seu olhar deixava claro que estava pronto para proteger seus pequenos caso algo saísse do controle. Os viajantes se aproximaram com curiosidade e fizeram perguntas rápidas demais, sem esperar resposta completa. Queriam saber quem cuidava dos cães, porque estavam ali, quem havia organizado o espaço. O homem respondeu com calma, mas em seu olhar havia prudência. A professora observava de seu canto, avaliando cada gesto. O pescador ficava mais atrás, braços cruzados, atento como se avaliando se deveriam permitir o acesso ao galpão. Os viajantes se mostravam encantados com Caramelo, mas começaram a sugerir ideias de transformar o cão em símbolo turístico da cidade. Falaram em tirar fotos, criar panfletos, fazer vídeos para atrair visitantes. A feirante, que havia chegado naquele momento, interrompeu educadamente. Ela explicou que a cidade tinha tradições ancestrais que precisavam ser respeitadas, e que transformar o cão em atração poderia trazer mais tumulto do que ajuda. O pescador concordou, afirmando que o bem-estar dos filhotes devia ser prioridade. Caramelo observava tudo com cautela. Seu corpo permanecia firme, mas seus olhos demonstravam uma desconfiança silenciosa. Ele percebia que, apesar dos sorrisos dos viajantes, havia algo neles que não se encaixava completamente naquele ambiente comunitário. A tensão aumentou quando o casal que havia reclamado anteriormente apareceu. Eles se aproximaram dos viajantes e começaram a falar sobre suas preocupações com a festa junina, sobre espaço, higiene e responsabilidades. Embora não houvesse hostilidade clara, a soma de opiniões elevava a atmosfera. A professora percebeu o risco de um conflito e decidiu intervir. Ela tomou a palavra e explicou que o galpão estava sendo cuidadosamente administrado, que havia regras claras de limpeza e organização, e que os cães estavam em espaço delimitado. A líder da associação chegou em seguida, atraída pela movimentação. Ao entender a situação, respirou fundo antes de se pronunciar. Disse que apreciava o interesse dos viajantes e reconhecia sua boa intenção, mas reforçou que o galpão era espaço compartilhado e que decisões sobre os animais deveriam ser tomadas pela comunidade. A partir desse momento, os viajantes começaram a perder o entusiasmo. Eles perceberam que não seriam capazes de fazer tudo o que imaginavam e que a comunidade era mais unida e protetora do que haviam previsto. Disseram que voltariam mais tarde para conversar, mas se afastaram com um certo desconforto visível. Com a saída deles, o clima aliviou, mas o incidente parecia anunciar novos desafios. A professora comentou que pessoas externas podiam trazer boas ideias, mas também podiam desestabilizar o ambiente se não entendessem os valores locais. Ela destacou no caderno como Caramelo permanecerá vigilante,
sem perder o controle, mas sempre pronto para defender seus filhotes. Mas aquele não seria o único acontecimento marcante do dia. Pouco depois do almoço, enquanto o homem organizava os alimentos dos filhotes e o pescador consertava uma das janelas, um barulho vindo do lado de fora chamou a atenção de todos. Era uma discussão na entrada da praça. As vozes eram altas, e Caramelo imediatamente se colocou em alerta. O homem percebeu a tensão e caminhou até a porta. Um grupo de moradores estava debatendo sobre o uso da área do galpão para a festa junina. Alguns queriam expandir o espaço do depósito, outros defendiam o abrigo dos cães. Embora ninguém falasse em expulsar os animais, o tom da conversa era acalorado. A professora, ao perceber o rumo da discussão, saiu para tentar mediar a situação. A feirante foi atrás, seguida pelo pescador. A praça, iluminada pela luz forte da tarde, parecia ainda mais quente com a tensão que se formava. As bandeirinhas coloridas penduradas para a festa balançavam levemente, criando contraste com o ambiente intenso. A líder da associação surgiu rapidamente para tentar estabilizar os ânimos. O homem ficou parado, avaliando cada argumento. Ele não queria impor sua vontade, mas desejava defender Caramelo e os filhotes. Tudo o que não queria era que a comunidade se dividisse. Então, quando finalmente encontrou o momento adequado, pediu licença para falar. Sua voz era calma, porém firme. Ele explicou que estava disposto a reorganizar todo o espaço do galpão, ajudando a disponibilizar mais área para os preparativos da festa. Disse que não havia qualquer impedimento para que ambos os lados encontrassem equilíbrio. Seu discurso trouxe um silêncio imediato. Ele se ajoelhou no chão, pegou areia com a mão e mostrou ao grupo. Disse que o galpão era feito de material simples, fácil de reorganizar, e que o importante era preservar tanto as tradições quanto a segurança de Caramelo e seus pequenos. O gesto simbólico, feito com simplicidade, tocou muitos presentes. A professora confirmou que o homem cumpria todas as tarefas necessárias diariamente. A feirante reforçou a importância de proteger os animais. O pescador lembrou que a festa dependia da colaboração de todos. Aos poucos, a discussão esfriou. Os moradores começaram a conversar de forma mais calma e chegaram ao consenso de que o espaço seria reorganizado no dia seguinte para atender às novas necessidades do depósito sem prejudicar os cães. Quando todos voltaram ao galpão, o ambiente parecia ter recuperado sua paz. Os filhotes brincavam com os panos coloridos, a professora anotava suas observações e o pescador limpava a área da janela. O homem respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e exaustão. Ele percebeu que, com cada desafio, a comunidade se fortalecia e Caramelo ganhava mais respeito. A tarde avançou e, com ela, chegou mais um momento inesperado. Os viajantes retornaram. Desta vez, chegaram de forma mais humilde, pedindo permissão para fotografar apenas a paisagem ao redor e contar a história do galpão sem explorar os animais. O homem concordou, desde que fosse com discrição. Caramelo observou tudo em silêncio, mas sem a tensão anterior. Os viajantes cumpriram o combinado e foram embora agradecidos. A professora disse que aquela prudência havia salvado o dia. A feirante concordou, comentando que confiança se constrói aos poucos, como tudo naquela cidade. Ao final da tarde, o galpão foi tomado por uma luz laranja intensa. O pescador começou a contar histórias antigas de festas juninas, de quadrilhas iluminadas por lamparinas, de disputas de pamonha e de noites em que a cidade inteira se reunia para dançar. A professora ria ao lembrar de seus tempos de juventude. A feirante falava sobre receitas tradicionais que aprenderá com sua avó. A líder da associação aparecia ocasionalmente para verificar tudo, mas com um semblante mais leve. Caramelo deitou-se ao lado do homem e permitiu que ele passasse a mão sobre sua cabeça. Era um gesto simples, mas revelava que a confiança entre eles se fortalecia. O cheiro de milho assado da praça chegava ao galpão, misturando-se ao cheiro dos panos limpos e da madeira antiga. Quando a noite caiu de vez, a cidade pareceu abraçar o silêncio. As luzes da praça brilhavam como vagalumes organizados. Os filhotes dormiam, exaustos. E o homem, sentado ao lado de Caramelo, sentiu pela primeira vez que estava, de fato, começando a pertencer àquele lugar. O amanhecer chegou carregado de uma névoa tão densa que parecia abraçar a cidade inteira. As casas, as árvores e até a praça principal surgiam parcialmente encobertas, como se a natureza estivesse tentando proteger algo importante. Dentro do galpão, Caramelo despertou antes mesmo que os primeiros sons da rua anunciassem o início do dia.
Ele se levantou devagar, caminhou entre os filhotes e checou cada um com cuidado. Era sempre assim. Antes de qualquer movimento humano, seu instinto assumia o comando. O homem desconhecido acordou pouco depois e percebeu a mudança no clima. A umidade fazia o cheiro da madeira antiga do galpão se intensificar, misturando-se ao aroma dos panos limpos e da ração que havia sido aberta na noite anterior. Ele se levantou devagar, cuidando para não assustar os filhotes que ainda dormiam em um amontoado confortável. O dia seria incomum desde o início. A líder da associação havia deixado um bilhete no final da tarde anterior convocando todos para uma reunião extraordinária naquela manhã. Não havia detalhes, apenas um pedido urgente. Os moradores começaram a chegar. A professora aposentada foi a primeira, com seu caderno sempre entre as mãos. O pescador veio logo atrás, carregando uma garrafa com água da nascente descoberta por Caramelo. A feirante apareceu com um saco de pães quentes, preparados especialmente para ajudar a começar o dia. A líder da associação chegou pouco depois, carregando pastas, documentos e um semblante carregado de preocupação. Caramelo sentiu a mudança no ambiente. Percebeu o tom das vozes, o silêncio maior entre alguns moradores e a tensão visível nas expressões. Ele se aproximou do homem, sentando ao seu lado como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. A líder da associação pediu que todos se acomodassem e respirou fundo antes de falar. Disse que alguns membros do conselho da cidade estavam pressionando para utilizar o galpão exclusivamente para os preparativos da festa junina. Explicou que, apesar de sua posição favorável aos cães, precisava considerar também a opinião dos que defendiam as tradições. A pressão estava crescendo e ela temia que o espaço para Caramelo e seus filhotes fosse drasticamente reduzido ou até eliminado. A notícia caiu como um choque silencioso sobre o grupo. O pescador bateu levemente o punho na perna, respirando fundo. A professora levou a mão ao peito. A feirante fechou os olhos por um instante, como se pedisse calma. O homem permaneceu em silêncio, mas seu olhar endureceu um pouco. Caramelo ficou atento, sentindo cada mudança de tom. A líder respirou profundamente e disse que havia uma alternativa. Uma parte da comunidade sugeria que os moradores se organizassem para apresentar uma proposta coletiva, mostrando que o abrigo dos cães não atrapalhava a festa. Contudo, isso exigiria mobilização, trabalho conjunto e, acima de tudo, união. Ao ouvir isso, o pescador foi o primeiro a se levantar. Disse que se encarregaria de reforçar ainda mais a área destinada ao depósito. A feirante ofereceu-se para organizar um mutirão de limpeza regular. A professora disse que escreveria um documento completo explicando por que o galpão era importante também para os animais, destacando os benefícios sociais e emocionais daquele projeto. O homem afirmou que ajudaria em tudo o que fosse necessário e que passaria noites no local se preciso. Caramelo se levantou e caminhou até o centro do grupo, como se entendesse a gravidade da situação. Seu simples gesto emocionou os presentes. A professora até anotou no caderno aquela postura, descrevendo-a como sinal de conexão profunda. A reunião terminou com uma decisão: reorganizar ainda mais o galpão e preparar a proposta para ser apresentada no conselho em poucos dias. Mas esse seria apenas o início dos desafios daquela jornada. Quando todos se dispersaram, restou ao grupo mais próximo começar a trabalhar imediatamente. O galpão virou um vai e vem de caixas arrastadas, panos pendurados, ferramentas carregadas e ajustes meticulosos. O pescador reforçava as estruturas laterais, a feirante organizava utensílios e mantimentos, a professora escrevia anotações detalhadas e o homem cuidava da posição exata de cada item para aproveitar ao máximo o espaço. Mas, enquanto tudo isso acontecia, Caramelo começou a sentir algo diferente no ar. O cheiro era sutil no início, mas ficou mais evidente conforme a manhã avançava. Ele ergueu as orelhas, caminhou até a porta e olhou para o céu. Embora ainda estivesse nublado, havia uma mudança no vento, uma mudança que suas memórias instintivas reconheciam, cheiro de tempestade, mas não das comuns. Era uma tempestade forte, uma que poderia trazer riscos. A professora percebeu a inquietação do cão e se aproximou. Perguntou ao homem se poderia ser apenas cansaço. O homem olhou para o céu, analisou o cheiro e balançou a cabeça. Disse que havia algo diferente na atmosfera. O pescador ouviu e confirmou. Ele já havia passado por inúmeras marés difíceis e sabia reconhecer os sinais da natureza. Disse que a tempestade viria durante a noite e que seria forte. A notícia trouxe preocupação. A cidade estava montando as estruturas da festa e parte do material ainda precisava ser guardado no galpão.
Se uma tempestade forte atingisse a região, o galpão seria a primeira linha de defesa daquele material e também o único abrigo seguro para Caramelo e os filhotes. Ao longo da tarde, os moradores aceleraram os trabalhos. A praça ficava mais movimentada a cada hora. As bandeirinhas coloridas balançavam com mais força no vento. O cheiro de milho assado se espalhava pela rua, misturado ao odor forte da terra úmida. Caramelo caminhava de um lado para o outro, atento, sempre verificando se os filhotes estavam seguros. Foi nesse momento que ocorreu um acontecimento inesperado. Os 3 viajantes retornaram novamente, desta vez pedindo para gravar uma breve entrevista com a líder da associação. Eles afirmaram que queriam transmitir uma imagem positiva da cidade. A líder, apesar de desconfiada, permitiu, mas com condições rígidas. Enquanto a entrevista acontecia, Caramelo observava os viajantes. Ele não se aproximava, mas também não recuava. Seus olhos analisavam cada movimento, cada gesto exagerado das mãos deles, cada sorriso largo demais. Caramelo não entendia palavras, mas entendia intenções. E algo neles permanecia causando incômodo. A professora percebeu essa inquietação e anotou a reação do cão em seu caderno, suspeitando que aquilo poderia indicar uma futura complicação. Ao final da tarde, com o galpão reorganizado e os filhotes alimentados, o homem decidiu reforçar ainda mais a porta para evitar que o vento forte pudesse abri-la durante a noite. O pescador ajudou, prendendo madeiras com precisão. A feirante trouxe toalhas grossas para evitar a entrada de água caso chovesse forte. A professora organizou mantas extras e montou uma pequena barreira de proteção ao redor da área dos filhotes. A noite começou a cair e a cidade se tornou um mosaico de luzes tremulantes sob o vento crescente. Os primeiros trovões distantes ecoaram, criando um cenário tenso, mas ainda calmo. Caramelo ficou mais próximo dos filhotes, deitando-se ao lado deles. Seus olhos permaneciam abertos, atentos a qualquer mudança no ambiente. Quando finalmente a tempestade chegou, não foi de forma gradual. Uma rajada forte de vento sacudiu as janelas do galpão. O barulho das folhas voando preenchia o ar. Relâmpagos iluminavam o interior do galpão por segundos, revelando as sombras das caixas e das estruturas reforçadas. O homem permaneceu acordado, sentado ao lado de Caramelo. A professora também decidiu ficar. Ela dizia que não conseguiria descansar sabendo que o cão e seus filhotes estavam ali com medo. O pescador permaneceu até tarde, garantindo que tudo estava bem, antes de correr para sua casa para verificar o estado de seu pequeno barco. Caramelo não fechou os olhos por muito tempo. A cada trovão mais forte, ele ergueu as orelhas e olhou ao redor. Mas, apesar da tempestade, ele transmitia uma tranquilidade impressionante para os filhotes. Eles se acomodaram entre seus braços e dormiram durante a maior parte da noite, mesmo com barulho incessante. A madrugada foi longa, intensa, cheia de ruídos da natureza lutando contra as estruturas da cidade. Mas, dentro do galpão, havia união, proteção e confiança. E, quando o amanhecer finalmente caiu sobre a cidade, tudo permaneceu de pé. Caramelo, exausto, deitou a cabeça sobre as patas, sentindo que havia cumprido seu papel mais uma vez. O homem passou a mão em seu pescoço, agradecendo silenciosamente. O galpão, apesar das marcas da tempestade, permanecia firme. Os filhotes estavam bem. A comunidade estava unida. E Caramelo, mais uma vez, era o coração silencioso daquela resistência. A manhã depois da tempestade chegou com um brilho quase prateado. O céu ainda carregava resíduos de nuvens densas, mas pequenas aberturas revelavam tons azulados que prometiam um dia mais calmo. A cidade, no entanto, parecia cansada. As ruas estavam tomadas por galhos caídos, pedaços de papel molhado, bandeirinhas rasgadas e pequenos poços de água que refletiam a luz como espelhos irregulares. O cheiro de terra molhada dominava tudo. A praça, tão animada nos últimos dias, parecia ter sido tomada por um silêncio pensativo. No interior do galpão, o silêncio era outro, o silêncio da exaustão. O homem desconhecido, a professora e Caramelo haviam passado a noite em vigília. Quando os primeiros raios tocaram o chão de madeira, o homem finalmente permitiu que seus olhos descansassem por alguns minutos. A professora, sentada ao lado dos filhotes, também adormeceu por instantes, apoiada em uma pilha de mantas. Caramelo, no entanto, continuava atento. Ele não dormia profundamente. Seu instinto, moldado por dias difíceis nas ruas, mantinha sua mente alerta,
mesmo quando seu corpo pedia descanso. Os filhotes começaram a acordar. Primeiro um, depois outro, até que o espaço foi preenchido por pequenos sons de patinhas, latidos suaves e bocejos curtos. Caramelo levantou-se e recebeu cada um com lambidas carinhosas. A professora despertou ao ouvir o movimento e sorriu diante da cena. Era um conforto indescritível ver que, apesar da tempestade, todos estavam bem. O homem finalmente abriu os olhos e se levantou, sentindo a rigidez de quem havia passado a noite sentado. Caminhou até a porta do galpão e a abriu com esforço, pois o vento noturno havia empurrado parte da madeira contra ela. A luz da manhã entrou e revelou o estado da rua. Ele suspirou. A cidade precisaria de esforço coletivo para retomar a rotina. A líder da associação apareceu pouco depois, vestida com roupas simples e molhadas na barra, sinal de que já havia andado pela praça avaliando os danos. Ela trouxe a notícia que todos temiam ouvir. O conselho havia decidido realizar uma reunião de emergência ainda naquela tarde para discutir o uso definitivo do galpão. Embora não tivesse dito abertamente, seu olhar demonstrava preocupação. Ela temia que os argumentos a favor dos cães não fossem suficientes diante da pressão crescente. A notícia provocou uma mudança imediata no ambiente. A feirante chegou pouco depois, trazendo pães, e ao ouvir sobre a reunião, franziu o senho. O pescador, que vinha trazer madeira seca que havia guardado antes da tempestade, bateu com força a mão na tábua que carregava. A professora anotou tudo rapidamente no caderno, consciente de que precisariam se preparar. Caramelo percebeu a mudança no humor coletivo. Ele caminhou de um lado para o outro, olhando o homem, olhando a líder, olhando seus filhotes. Era como se ele entendesse que havia algo sério acontecendo, algo que poderia definir seu futuro e o de sua família. A decisão de preparar a apresentação para o conselho foi tomada imediatamente. O galpão, que havia passado a noite resistindo à tempestade externa, agora se preparava para resistir à tempestade interna da comunidade. A professora começou a organizar seus textos e anotações, destacando cada detalhe sobre o cuidado com os animais e a importância da convivência harmoniosa com as tradições culturais da cidade. Ela escrevia com precisão, sentindo que aquela era sua oportunidade de contribuir para algo significativo. A feirante separou alimentos e bebidas para oferecer aos membros do conselho, uma tradição comum na cidade em situações importantes. Ela dizia que ninguém conseguia decidir nada de estômago vazio. O pescador, sempre prático, ajudou o homem a limpar a parte externa do galpão, recolhendo galhos e lixo que a tempestade havia espalhado. Ele dizia que a aparência do local poderia influenciar a decisão do conselho, e que precisavam apresentar o melhor possível. O homem concordava com cada palavra, sentindo que aquele desafio mexia com seu próprio senso de pertencimento. Enquanto todos trabalhavam, Caramelo caminhava entre eles, observando cada movimento. Em um momento particular, ele parou na porta do galpão e olhou para a praça. Seus olhos se estreitaram. Ele farejou o ar com intensidade. Algo havia mudado. Poucos segundos depois, o homem percebeu o motivo da inquietação do cão. Os 3 viajantes se aproximavam novamente. Eles caminhavam em direção ao galpão, sorrindo, falando entre si e segurando equipamentos maiores do que os que haviam trazido antes. O homem sentiu seu estômago apertar. A professora fechou o caderno rapidamente. A feirante cruzou os braços. O pescador deu um passo à frente. Caramelo ficou imóvel, porém preparado. Os viajantes chegaram anunciando que pretendiam gravar imagens da destruição causada pela tempestade para mostrar como a comunidade se unia. Mas havia algo em seu tom, algo na pressa, que incomodava profundamente os moradores. O homem explicou que aquele não era o momento, que havia uma reunião importante acontecendo, que precisavam de calma. Os viajantes insistiram. Disseram que poderiam ajudar trazendo visibilidade, que talvez isso fortalecesse o pedido pelo espaço dos cães. A professora agradeceu a intenção, mas disse que aquela decisão dependia de confiança local e que interferência externa poderia prejudicar mais do que ajudar. A líder da associação, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, aproximou-se e, com firmeza respeitosa, pediu que os viajantes retornassem outro dia. Ela disse que valorizar tradições incluía respeitar o tempo e o ritmo da comunidade. Os viajantes hesitaram, mas entenderam o recado. Eles se afastaram, embora com expressões que revelavam frustração. Caramelo seguiu com o olhar até desaparecerem na esquina. Sua postura relaxou apenas depois disso. Com esse obstáculo resolvido, todos continuaram os preparativos. A tarde se aproximava,
e com ela o momento decisivo. Era possível sentir no ar a ansiedade se espalhando como a névoa da manhã. A comunidade começou a se unir, cada pessoa contribuindo com o que podia. As senhoras da igreja apareceram com mesas e toalhas limpas. Jovens voluntários recolhiam lixo da praça. Um grupo de músicos locais afinava seus instrumentos para tocar antes da reunião, pois acreditavam que música acalmaria os ânimos. Esse gesto era parte da cultura local, onde qualquer discussão séria era antecedida por algum elemento de harmonia. Essa união emocionou profundamente o homem. Ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, fazia parte de algo. A professora observava esse sentimento e anotava discretamente, reconhecendo que Caramelo não era o único que encontrara um lar naquela cidade. A hora da reunião chegou. O galpão estava impecável. Caramelo permaneceu no centro do espaço, com os filhotes ao seu redor, como se soubesse que sua presença seria decisiva. Os membros do conselho começaram a entrar. Alguns olhavam ao redor com admiração, outros com neutralidade, alguns com reserva. A líder da associação deu início à reunião. A professora leu sua declaração. A feirante ofereceu alimentos. O pescador apresentou o reforço da estrutura. O homem falou por último. Ele não usou discursos longos. Apenas descreveu o resgate, a tempestade, a união das pessoas, o comportamento de Caramelo e o valor daquele galpão como símbolo de cuidado e respeito. No final, o conselho pediu um momento para deliberar. Saíram e deixaram o galpão em um silêncio quase absoluto. Caramelo se aproximou do homem e deitou a cabeça em sua perna. O homem colocou a mão sobre seu pescoço e esperou. O sol da manhã seguinte surgia com cores intensas, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Havia uma sensação de renovação no ar, como se a cidade tivesse respirado fundo após a tempestade e todas as tensões do dia anterior. O galpão, ainda com marcas de pequenas infiltrações da chuva, parecia mais acolhedor. Caramelo circulava entre os filhotes, certificando-se de que todos estavam bem alimentados e confortáveis. Seus passos eram calmos, mas cheios de atenção, demonstrando uma vigilância constante que os filhotes já haviam aprendido a reconhecer e a seguir. O homem desconhecido preparava café e torradas para todos, enquanto a professora revisava os documentos e as anotações do dia anterior. A feirante organizava os mantimentos e conferia os itens que poderiam ser usados na apresentação ao conselho. O pescador estava do lado de fora, verificando a praça, que havia sido parcialmente recuperada após a tempestade. Cada ação mostrava como a comunidade havia se unido, mesmo após os desafios do dia anterior. Enquanto todos trabalhavam, chegou a notícia esperada. O conselho da cidade havia finalizado a deliberação e a decisão seria comunicada pessoalmente. A líder da associação recebeu o telefonema com mãos trêmulas. Seus olhos se encheram de emoção, mas manteve a postura firme diante do grupo. A cidade precisava de notícias que fortalecessem a união, não que espalhassem ansiedade. Pouco depois, os membros do conselho chegaram ao galpão. A primeira impressão foi positiva. Notaram a organização, a limpeza e a energia que emanava do espaço. A professora conduziu a apresentação com calma, mostrando documentos detalhados sobre o bem-estar dos filhotes e as ações da comunidade para manter o local seguro. Ela destacou ainda a importância cultural da presença de animais na cidade, lembrando as festas tradicionais em que cães e animais de estimação participavam, reforçando o sentimento de pertencimento e respeito à cultura local. O pescador, sempre prático, mostrou o reforço estrutural do galpão e a capacidade de resistir a intempéries. Demonstrou que, mesmo após a tempestade, o galpão permanecia funcional e seguro para os filhotes. A feirante apresentou a logística de alimentação e cuidado diário, evidenciando que todos os recursos já estavam organizados de forma eficiente. O homem falou por último, contando a história de Caramelo, do resgate dos filhotes e da transformação que havia ocorrido na comunidade desde que o galpão passou a ser usado como abrigo temporário. Contou sobre a tempestade, sobre a união da cidade, sobre a preocupação de todos e sobre a vigilância constante do cão. Cada palavra tinha peso, porque refletia ações reais, esforços tangíveis e a força de uma comunidade unida. Caramelo permaneceu próximo, atento, com os filhotes entre as patas. Seus olhos seguiam cada movimento do homem, da professora e dos membros do conselho. Havia uma conexão emocional visível. Ele sabia que aquele momento era decisivo. O galpão não era apenas um espaço físico, mas o lar, a proteção e o símbolo de uma luta coletiva. O silêncio tomou conta do galpão quando o conselho se retirou para deliberar.
A tensão era palpável. Cada membro da comunidade presente respirava fundo, tentando conter a ansiedade. Caramelo deitou-se próximo ao homem, como se transmitisse confiança silenciosa. Seus filhotes repousavam, mas de tempos em tempos levantavam a cabeça, sentindo a mesma tensão que todos. Enquanto esperavam, a professora começou a revisar pequenas tarefas que poderiam ser feitas para fortalecer ainda mais a apresentação. Ela sugeriu que se gravasse um pequeno vídeo mostrando a rotina de cuidado, mas o homem ponderou que não seria necessário. A experiência havia mostrado que o impacto real vinha da ação e da presença, não de gravações externas. A feirante trouxe chá quente para todos, aquecendo as mãos trêmulas e aliviando parcialmente a ansiedade. Após o que pareceu uma eternidade, o conselho retornou. A líder da associação abriu a porta com um sorriso discreto e acenou para todos. Caramelo levantou-se imediatamente, como se pressentisse a boa notícia. A professora segurou a respiração, os filhotes correram até Caramelo, e a feirante e o pescador trocaram olhares de expectativa. O membro mais antigo do conselho falou primeiro. Explicou que, após analisar todas as evidências, depoimentos e ações realizadas pela comunidade, decidiram que o galpão permaneceria parcialmente destinado ao cuidado de Caramelo e seus filhotes. A decisão não era apenas uma vitória pela preservação do espaço, mas também um reconhecimento do esforço coletivo, da organização, do respeito às tradições culturais e da integração entre a população humana e os animais. Houve aplausos contidos, respirações suspensas que finalmente se tornaram risos e sorrisos. A professora enxugou uma lágrima, o pescador bateu com força no ombro do homem, e a feirante começou a distribuir pães e frutas entre todos, celebrando discretamente. Caramelo, em meio aos filhotes, começou a abanar o rabo, transmitindo uma alegria simples, mas intensa, que contagiou a todos. A partir daquele momento, o galpão se tornou símbolo de resistência, união e cuidado. A cidade, que havia passado pela tempestade física e emocional, agora se sentia mais conectada. Os moradores perceberam que a colaboração e o esforço conjunto eram capazes de transformar situações adversas em oportunidades de fortalecimento da comunidade. A celebração começou de maneira espontânea. Alguns jovens começaram a tocar violão, enquanto os mais velhos cantavam melodias tradicionais que faziam parte da cultura local. O cheiro de pão assado e frutas frescas preenchia o ar. Caramelo caminhava entre todos, recebendo afagos, brincando com os filhotes e até interagindo com aqueles que tinham chegado mais tarde. Durante a celebração, surgiram pequenas surpresas. Um grupo de crianças trouxe desenhos representando Caramelo e seus filhotes, colocando-os nas paredes do galpão. A professora ficou emocionada ao ver que aquelas representações demonstravam não apenas carinho pelos animais, mas também a compreensão do valor da união e da dedicação. O homem se aproximou de Caramelo, sentando-se ao lado dele. Colocou a mão em seu pelo e disse palavras silenciosas, palavras de gratidão e reconhecimento pelo papel que o cão havia desempenhado. Caramelo olhou para ele com confiança, lambendo levemente a mão. A conexão entre ambos era profunda e visível para todos os presentes. A feirante distribuiu doces e lanches para os filhotes, que rapidamente se deliciaram. O pescador trouxe peixe fresco, reforçando a simbologia de cuidado e provisão. A música continuou, risadas ecoaram e o galpão, que antes fora apenas um abrigo provisório, transformou-se em espaço de celebração e pertencimento. A comunidade começou a perceber que, além do galpão, Caramelo havia se tornado um catalisador de união. Cada pessoa envolvida percebeu que aquele esforço coletivo não era apenas sobre proteger os filhotes, mas sobre fortalecer laços, ensinar empatia e cultivar o cuidado como parte da vida cotidiana. Mais tarde, o homem sugeriu uma caminhada pela praça para verificar os danos restantes da tempestade. Caramelo e os filhotes o seguiram, enquanto a professora, a feirante e o pescador organizavam o que ainda precisava ser consertado. Ao chegarem, perceberam que a praça, apesar das marcas da tempestade, tinha um brilho especial. A água refletia o céu, os galhos quebrados formavam desenhos naturais no chão e o vento trazia aromas mistos de terra e flores. Caramelo correu entre as poças, brincando e explorando cada canto. Os filhotes o seguiram, tropeçando e rindo em seu próprio jeito canino. O homem observava cada movimento, sentindo um orgulho silencioso e profundo. Ele sabia que a luta ainda não tinha acabado, que a manutenção daquele espaço exigiria esforço contínuo, mas também sabia que haviam conquistado algo maior: respeito, união e esperança. Ao retornarem ao galpão, a comunidade decidiu organizar uma festa de agradecimento,
aberta a todos os moradores. Seria uma celebração da vida, do cuidado, da união e do papel de Caramelo como protagonista daquela história. Cada detalhe da festa refletiria a cultura local, música, comidas típicas, brincadeiras e momentos de interação entre crianças e adultos. Caramelo seria a estrela, mas não a única, pois todos os esforços que conduziram à preservação do galpão mereciam reconhecimento. A noite caiu com uma luz suave, iluminada pelas lanternas penduradas. As risadas e canções ecoavam, enquanto Caramelo se acomodava ao lado do homem, observando os filhotes brincarem com as crianças. O galpão vibrava com energia, esperança e amor. A cidade, agora mais unida do que nunca, celebrava não apenas a vitória pela preservação do espaço, mas também a capacidade de superar obstáculos, enfrentar desafios e crescer através da colaboração. No coração de todos estava a certeza de que aquele galpão, Caramelo e seus filhotes haviam se tornado símbolos vivos de perseverança, amor e união. A vitória fora conquistada com esforço, paciência e dedicação. Cada passo dado, cada noite em vigília, cada momento de dúvida e superação tinha valido a pena. Enquanto a música continuava, a comunidade começou a planejar novos projetos juntos, inspirados pelo exemplo do cuidado com os filhotes. Caramelo dormiu finalmente, seguro e amado, rodeado por aqueles que haviam se tornado sua família humana. A noite trouxe paz, satisfação e a certeza de que aquele capítulo da vida de todos terminava com um sentimento de alegria verdadeira e emoção profunda. O sol despontava timidamente no horizonte, iluminando a cidade com tons dourados que refletiam nas paredes do galpão, agora completamente reformado. O ar estava fresco, carregado do aroma de terra molhada e flores silvestres que brotavam nos canteiros próximos. A atmosfera era de expectativa e celebração, uma sensação que podia ser sentida no ritmo das ruas, nos passos apressados das pessoas e no brilho nos olhos de todos os que haviam participado da longa jornada. Caramelo, com seu pelo brilhante e os filhotes saltitando ao seu redor, parecia compreender que aquele dia marcava um momento especial, um ponto de virada definitivo na vida de todos. O galpão, que antes fora um simples abrigo improvisado, agora era um verdadeiro lar e centro comunitário para o cuidado de animais e educação ambiental. Cada parede, cuidadosamente pintada, contava a história de perseverança da cidade. Murais ilustravam Caramelo e seus filhotes em cenas de alegria, exploração e amizade. Pequenos detalhes, como prateleiras com brinquedos, áreas de descanso com cobertores limpos e espaços de alimentação, mostravam o cuidado meticuloso que todos haviam dedicado à transformação daquele espaço. A professora observava com orgulho cada canto, lembrando das noites em que planejavam cada etapa da recuperação, cada obstáculo enfrentado e cada pequena vitória que construíram juntos. O homem desconhecido, que há meses havia surgido para resgatar Caramelo e seus filhotes, estava ao lado do cão, acariciando seu dorso com firmeza e afeto. Seus olhos refletiam uma mistura de satisfação e emoção, pois reconhecia que aquele momento não era apenas sobre a sobrevivência dos animais, mas sobre a construção de laços genuínos entre humanos e cães, sobre a criação de um espaço onde empatia, cuidado e amizade se tornavam tangíveis. Caramelo deitou-se próximo a ele, os filhotes se enroscando em seu pelo, e juntos observaram a movimentação ao redor, absorvendo a energia de todos. A comunidade começou a se reunir em frente ao galpão. Havia crianças, adultos e idosos, todos trazendo pequenas contribuições, flores, cestas de frutas, brinquedos e mensagens de apoio. A feirante estava lá, com seu sorriso largo, distribuindo pães recém-assados e doces típicos da região. O pescador, orgulhoso do trabalho realizado na praça e no entorno do galpão, oferecia peixe fresco e compartilhava histórias do cotidiano da cidade, lembrando os mais jovens da importância da preservação ambiental e do cuidado com os animais. A professora coordenava as atividades, garantindo que cada detalhe fosse registrado e que cada participante tivesse seu momento de reconhecimento. O primeiro evento do dia foi uma apresentação musical organizada pelas crianças da cidade, que tocaram canções tradicionais locais, homenageando a cultura e a história do lugar. O som das vozes misturado ao toque de instrumentos simples trouxe um clima de intimidade e alegria que contagiou todos os presentes. Caramelo circulava entre os pequenos músicos, balançando o rabo, encantando a todos com sua simpatia e presença calorosa. Os filhotes, animados, participavam da confusão alegre, tropeçando e correndo entre as pernas das crianças, provocando risos espontâneos e momentos de leveza que reforçavam a sensação de vitória coletiva. Durante a celebração, um jornalista local chegou para registrar a história. Ele fez questão de entrevistar o homem, a professora e a feirante,
perguntando sobre os desafios enfrentados e as estratégias utilizadas para cuidar dos filhotes e revitalizar o galpão. Cada resposta trouxe detalhes emocionantes, pequenas reviravoltas e histórias de superação que, embora discretas, marcaram profundamente a trajetória de todos. O jornalista também pediu para fotografar Caramelo e seus filhotes, capturando imagens que transmitiam a alegria, a segurança e a esperança presentes naquele espaço. Enquanto isso, o homem conduziu uma pequena visita guiada pelo galpão, mostrando os espaços de alimentação, descanso, recreação e aprendizado. Ele explicou a importância de cada área, como cada recurso havia sido planejado previamente e quais desafios foram enfrentados para garantir a funcionalidade e segurança. Cada explicação revelava o esforço coletivo e o cuidado constante, ressaltando a transformação gradual do espaço e a paciência necessária para conquistar cada etapa do processo. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando um antigo morador, que havia se mudado para outra cidade meses antes, retornou com um grupo de voluntários. Eles haviam acompanhado a história à distância e queriam contribuir com novas ideias e recursos. Essa chegada trouxe novos desafios, pois foi necessário reorganizar algumas atividades e integrar os voluntários à rotina já estabelecida, mas também trouxe oportunidades valiosas, mais mãos para cuidar dos filhotes, mais conhecimento para planejar atividades educativas e mais energia para garantir a manutenção do galpão. O dia avançava e a festa de celebração tomou proporções ainda maiores. A comunidade decidiu realizar um ritual simbólico, plantar árvores ao redor do galpão como sinal de crescimento, vida e esperança. Cada árvore representava não apenas a recuperação do espaço, mas também a transformação pessoal de cada indivíduo envolvido. Caramelo acompanhava atentamente, observando o movimento das pessoas, sentindo-se parte daquele ciclo de renovação. Os filhotes corriam entre os adultos, curiosos e brincalhões, mostrando a vitalidade que agora permeava todo o ambiente. O homem, percebendo a importância daquele momento, reuniu a comunidade para uma reflexão coletiva. Falou sobre resiliência, paciência e a necessidade de união para superar desafios. Lembrou que cada obstáculo enfrentado, cada noite de vigília e cada decisão difícil haviam sido fundamentais para alcançar aquela vitória. As palavras geraram emoção intensa, alguns choraram discretamente, outros sorriram com um sentimento de orgulho e pertencimento. Caramelo permaneceu ao lado dele, como se estivesse participando da fala, transmitindo calma e segurança com sua presença. A professora, sempre detalhista, aproveitou para organizar uma exposição com fotos, desenhos e pequenos relatos da trajetória do galpão e dos filhotes. Cada imagem contava uma história, desde a chegada do homem desconhecido e o resgate dos filhotes até os desafios enfrentados durante a tempestade e os esforços coletivos para manter o abrigo seguro. A exposição serviu como um registro da memória da cidade, lembrando a todos que cada esforço, por menor que fosse, tinha contribuído para aquele final feliz. O pescador sugeriu um passeio à margem do rio, mostrando como o ambiente havia se recuperado e como a natureza reagia positivamente à intervenção cuidadosa da comunidade. Caramelo correu à frente, explorando cada canto, farejando a vegetação e demonstrando alegria pura. Os filhotes seguiram seu exemplo, tropeçando e correndo, aprendendo lições de confiança, coragem e curiosidade. Cada passo era acompanhado por risos e elogios, reforçando a sensação de triunfo coletivo. Ao entardecer, a comunidade se reuniu em círculo no galpão para uma cerimônia simbólica de encerramento e agradecimento. Cada pessoa teve a oportunidade de expressar sentimentos, compartilhar experiências e reconhecer a importância de Caramelo, dos filhotes e do homem que os resgatou. As palavras fluíam com emoção, e a energia presente era palpável, criando um ambiente de comunhão e amor. O momento mais emocionante chegou quando Caramelo subiu em um pequeno palco improvisado, guiado pelo homem. Ele olhou para todos, lambendo a mão de cada pessoa que se aproximava, recebendo carinho, afeto e reconhecimento. Os filhotes seguiram seu exemplo, demonstrando energia e vivacidade, completando o quadro de felicidade e esperança. A comunidade inteira sentiu que aquele instante representava não apenas uma vitória pela preservação do galpão, mas também a conquista de um sonho coletivo, um espaço seguro para os animais e um centro de aprendizado e convivência. Quando a noite caiu, lanternas e luzes penduradas iluminaram o galpão e o entorno, criando um clima mágico e acolhedor. A música suave tocava ao fundo, misturada ao som das vozes e risadas. O homem, sentado ao lado de Caramelo, observava os filhotes brincarem e correrem livres. Cada obstáculo superado, cada dificuldade enfrentada e cada pequena conquista estava refletida naquele momento de paz e alegria.
A comunidade percebeu que aquela história não se encerrava ali. A experiência servia como ponto de partida para novos projetos, ações de solidariedade e fortalecimento de laços entre humanos e animais. O galpão se tornou um símbolo de cuidado, amor e união, mostrando que a perseverança e a empatia transformam realidades, geram esperança e conectam pessoas de maneira profunda e duradoura. Caramelo, exausto mas feliz, acomodou-se finalmente ao lado de seus filhotes, sentindo a segurança e o carinho que agora o cercavam. O homem colocou a mão sobre seu dorso, e ambos permaneceram em silêncio, compartilhando um momento de cumplicidade que refletia toda a jornada vivida. O olhar do cão transmitia confiança, alegria e a certeza de que o lar agora era seguro, acolhedor e cheio de amor. As estrelas começaram a surgir no céu, refletindo nos olhos brilhantes das crianças e nos sorrisos dos adultos. O cheiro da terra úmida, da comida e das flores preenchia o ar, enquanto o som da música e das risadas criava uma atmosfera de plenitude e realização. Cada pessoa presente compreendeu que aquele final feliz era resultado de esforço, dedicação, colaboração e, principalmente, do amor compartilhado entre todos. A história de Caramelo e seus filhotes tornou-se uma lenda viva da cidade, inspirando futuras gerações a valorizar a empatia, o cuidado com os animais e a importância da comunidade. O galpão, com suas paredes coloridas, murais e espaço de convivência, simbolizava a vitória da união, da persistência e da esperança. No silêncio da noite, Caramelo olhou para o homem e, por um instante, parecia transmitir palavras silenciosas de gratidão. O homem acariciou seu pelo, emocionado, e sussurrou que aquela história continuaria, que cada esforço, cada gesto de carinho e cada desafio superado eram apenas capítulos iniciais de uma vida plena e cheia de significado. Os filhotes dormiam ao redor, exaustos das brincadeiras e da excitação do dia. A comunidade, cansada mas realizada, permanecia no galpão, celebrando e compartilhando histórias, aprendizados e sonhos para o futuro. A sensação era de que a vida, após tanta luta e dedicação, finalmente sorria para todos. Caramelo se acomodou profundamente, sentindo a segurança e o amor que o cercavam. O homem permaneceu ao seu lado, assim como a professora, a feirante, o pescador e todos que haviam feito parte daquela história. Cada um sabia que, apesar dos desafios, haviam conquistado algo muito maior, um espaço seguro, uma comunidade unida e a certeza de que o amor e a empatia transformam vidas. O vento suave trouxe o aroma das flores e da terra molhada, embalando todos em uma sensação de paz e realização. Caramelo sonhou com aventuras, brincadeiras e momentos felizes com seus filhotes, enquanto a comunidade celebrava não apenas a vitória do dia, mas o início de um futuro promissor, cheio de esperança, união e alegria. O galpão, iluminado pelas lanternas e pelo brilho da lua, parecia sorrir junto com todos. Era o símbolo da vitória, da perseverança e do amor compartilhado. Caramelo, seu homem protetor e seus filhotes estavam finalmente seguros, rodeados por aqueles que amavam e cuidavam deles. A história terminava com a promessa de novos começos, de aventuras, de cuidado contínuo e de felicidade genuína, conquistada com esforço, paciência e dedicação. Fim. Você chegou até aqui? Então comente e corra, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.